Olá, nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre intervenção e instalação artística. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso intérprete Lucas aqui com a gente. Oi, Lucas! Vamos nessa? Então, veremos nessa aula compreender o que são as instalações artísticas, analisar as intervenções artísticas, pontuar as características e principais artistas, né, das intervenções e das instalações. Vamos nessa? Instalação artística. A arte contemporânea, ao questionar valores artísticos e sociais, amplia os limites das linguagens artísticas, abrindo-se para novas experiências estéticas e culturais. Então, vai ter novas ideias, né? É a arte que vai trabalhar e o importante não é o resultado, e sim a ideia, o conceito dessa arte. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho nessa aula de hoje. Instalação. Na arte chamamos de instalação um tipo de obra que utiliza o espaço como suporte fundamental. A palavra instalação surgiu nos anos 60 e é uma manifestação artística contemporânea. Então, aqui um exemplo da obra de Marchand Duchamp, né? Então, as milhas de barbantes. Então, veja que legal, né? A interação desse espaço cheio de fios encruzilhando, né? Trazendo essa instalação, essa obra que utiliza do espaço, né? Ela vai pegar o espaço e se apropriar dele. Por um tempo, né, é uma arte efêmera que tem um tempo determinado, não vai durar por anos, ela pode acontecer por 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 dias, 5 dias e pode acabar, ou ela pode ir para outro ambiente também, ser montada em outro local, né? Mas ela acontece nesse momento único. Cada público que for lá prestigiar essa obra, essa instalação, vai ter a sua visão da obra, né? Então ela é única, ela é efêmera, ela acontece naquele momento exato. Características. Tem o caráter efêmero, ou pode ser desmontada e recriada em outro local, né? Como a professora falou, ela acontece naquele momento único. É como uma apresentação de teatro. O público que assiste uma apresentação vai ser única, vai ser só naquele momento. Por mais que ele assista o espetáculo mais de uma vez, aquele espetáculo vai estar diferente, porque todo dia, né, nós como pessoas, nós mudamos, somos diferentes. Então o ator vai ter outras emoções, né, outras coisas que ele vivenciou e vai passar isso para a sua personagem. E a pessoa, o público que está assistindo também, né? Cada dia ele vai estar com uma emoção, um jeito de ver a vida e ele vai olhar o espetáculo de uma outra maneira. Isso também ocorre, né, com as instalações, que são a arte efêmera, acontece naquele momento único. Em geral, são obras tridimensionais, é criada uma relação da obra com o espaço, utiliza de multimídias, linguagem com uso de tecnologias e obras interativas. Então, a gente viu ali na obra do Duchamp, né, que a gente viu os fios emaranhados, então as pessoas podem entrar, passar, perceber aquela obra, sentir a obra. Então, geralmente as instalações elas têm essa interação com o público e utilizam também muito de multimídia, sons, luzes, para trabalhar junto a criação dessa obra de arte. Não é uma única coisa. E lembrando que ela vai utilizar de um espaço, né? Esse espaço também é muito importante, podendo ser, né, remontado em outros locais, né? Pode tirar essa instalação, levar para um outro ambiente ou simplesmente desmontar e ela não existir mais. Depende muito da ideia do artista, o que ele pensou para aquela obra. Então, o que é instalação artística? Letra A. Obra que utiliza de instalações elétricas. Será? Letra B, obra que ocupa de um espaço com o intuito de se relacionar com o público utilizando de tecnologias. Será que vai ter essa relação com o público, ter a tecnologia presente? Ou letra C, obra que utiliza somente da interação com o público e espaços específicos como galerias e museus. Será que é essa? Será que a instalação só pode acontecer em galerias e museus? Então, leia de novo a questão, pense um pouquinho e daqui a pouco eu volto.
Vamos desvendar esse mistério, descobrir a alternativa correta? Então, a alternativa correta, letra B, né? Então, o que é instalação artística? Né? A obra que ocupa de um espaço com o intuito de se relacionar com o público utilizando de tecnologias. Então, a instalação ela vai utilizar dessa relação com o espaço, né? O que o espaço propõe a essa obra de arte e também dessa relação do espaço da obra e o público, né? Tem essa relação com o espaço e público também. E utilizando de tecnologias, né? Pode ter músicas, luzes, para compor essa instalação, tá bom? Intervenção artística. Então, intervenção artística, vamos falar agora. Então, é o ato, né, de intervir, interferir, interceder, emitir opinião, contribuir com ideias. Intervenção artística seria, então, intervir, interferir, interceder, emitir opinião, contribuir com ideias por meio da arte, usando a linguagem artística. Então, a intervenção artística, ela vai interferir nas pessoas, mexer com as pessoas. O que importa na intervenção artística é a ideia, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho uma obra super simples. Vocês vão falar, ai, professora, qualquer um pode fazer essa obra, né? Mas não foi qualquer pessoa que pensou. Alguém pensou nessa ideia e quis com essa ideia, apesar de simples, mexer, interferir no cotidiano das pessoas, né? E conseguiu. Termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais realizados em espaços públicos, né? Então, na rua, na praça, em lugares públicos, essas intervenções vão acontecer, né? De diversas formas, diversas maneiras diferentes, sempre querendo mexer, né, com as pessoas, mexer, tirar elas do lugar comum, fazer pensar, né? Causar algum, talvez um incômodo, uma emoção. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho as imagens aqui. Então, uma delas aqui, ó, performance cegos, desvio coletivo, o nome do grupo. Então, agora retome, né, a performance cegos do grupo Desvio Coletivo. Nela, executivos andam pelas ruas das cidades de olhos vendados, simulando pessoas cegas com trajes luxuosos, porém cobertos totalmente de argila. Então, vocês imaginam vocês na rua e, de repente, um grupo todo, né, vestido de executivo, inclusive tem pastas na mão, bolsas, essas roupas mais formais, todo cheio de barro e com os olhos vendados, né? O que o grupo, o desvio coletivo, quis com isso? Interferir, mexer com o cotidiano das pessoas, né? Falar como nós somos aprisionados com a relação do horário de trabalho, né? Que a gente não tem tempo para lazer. Então, tudo isso vai estar falando sobre muitas coisas e cada um vai fazer a sua leitura, mas essa é uma possível, né? Das pessoas que não têm tempo para a família, não têm tempo de se divertir, né? Que estão ali só trabalhando, cumprindo, fazendo horas e horas extras para dar conta de desenvolver o seu trabalho. Então, né, nós acabamos ficando cegos, cegos de vida, cegos de amor, cegos de coisas que importam, porque a gente está numa correria frenética, né, atrás de lucro, de trabalho, de poder financeiro. Então, ele vai questionar esses valores sociais, né, da nossa sociedade, vai estar questionando isso, fazer as pessoas pararem e observar o que está acontecendo aqui, o que é isso, né, e se relacionar com essa obra. Essa outra imagem aqui, ó, observe um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Observaram a obra
Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre ela. Então nessa obra, ó, tem uma faixa vermelha aqui amarrada na ponte, parando, impedindo o tráfego, né, no trânsito. O que será que o artista quis dizer com isso, né? Ele quis trazer toda a questão da reforma da ponte, né, questões políticas, para fazer todo mundo parar e olhar para aquele local, né? Então ele colocou a faixa ali, pare, porque a faixa tem essa simbologia, né, de inauguração de uma festa, né, de comemoração, de intervir também no trânsito, fazer o trânsito parar, né, o vermelho traz também o pare. Então ele trouxe toda essa simbologia também. Então, Arte Pare, né, de Paulo Bruschi. Então, Paulo Bruschi, né, a proposta da intervenção artística, né, fita vermelha na ponte da Boa Vista, no Recife. Então, o signo, né, dessa faixa vermelha, dessa fita vermelha, é signo de parar o trânsito, né, interromper. E ele conseguiu. O trânsito ficou parado, gente, por 40 minutos. Não foi pouco tempo, né? Ele realmente mexeu. Então as pessoas não passavam porque alguém colocou uma faixa. Ele não disse que não podia passar, ele não colocou nenhum recado de obras na pista, nada. Mas simplesmente a faixa ali é presente, os carros paravam, as pessoas paravam e ninguém ultrapassava. Até que alguém se incomodou com aquela faixa e resolveu ultrapassar, né? E acabou ali com a intervenção artística do Paulo Bruschi, né? Então, enquanto alguém não se incomodou com aquilo e não reagiu, a faixa ficou ali por 40 minutos. Então, Bruschi, quem ele é, né? Então, Paulo Roberto Barbosa Bruschi, ele é do Recife, Pernambuco, artista multimídia, poeta. Na década de 60, ele inicia sua pesquisa no campo da arte conceitual e, a partir de 1970, desenvolve pesquisa em arte xerox. Então, a arte conceitual, que a professora até falou no início dessa aula, ela vai trabalhar a ideia é o mais importante. Então, vocês viram ali na obra, né? A obra de Paulo Bruschi era uma faixa, dado um laço na ponte. Super simples de realizar, mas a ideia que ele teve é importante. A ideia de mexer com o cotidiano, com o dia a dia dessas pessoas e parar para olhar para aquela ponte, né? Olhar que precisava de uma reforma, né? Olhar para aquele espaço, se perceber naquela ponte parada. Então, isso sim é importante. A ideia, o conceito da obra dele. Eduardo Suhr. Então, Eduardo é também artista, né, de São Paulo, artista plástico, artista visual. Ele realizou diversas intervenções artísticas urbanas na cidade de São Paulo e participou de exposições em vários países. Eduardo Suhr, ele vai trabalhar com materiais reaproveitados, tá? Então, ele vai pegar elementos que estão jogados, né, no lixo, ali descartado. Então, ele vai montar a exposição com um monte de lixo prensado, fazendo um labirinto, para fazer com que as pessoas caminhem por esse espaço e percebam quanto lixo é jogado, né, de forma errada no nosso planeta. Então, ele vai trabalhar essas questões muito importantes, né, para se pensar no nosso cotidiano, né? Então, não é uma garrafa que você joga, mas pense várias, porque cada um jogando uma, pensa quanta poluição, né, que vai para os rios, que vai entupir bueiros, enfim, que vai causar alagamentos. Então, ele vai trabalhar com essas temáticas. Então, em São Paulo, ele fortalece sua vertente empreendedora e realiza diversas intervenções urbanas de grande escala na paisagem da cidade, apropriando-se de pontes, viadutos, rios poluídos, represas, parques públicos e terrenos baldios, né? Então, ele vai observar esses espaços que não estão sendo cuidados, que precisa de uma melhor atenção e vai criar a sua intervenção artística ali, para que as pessoas olhem, percebam o que está acontecendo, né, com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país, percebam o seu local e veja como pode melhorar, pensar como pode melhorar. Então, nessa obra, né, Caiaques, de 2006, foi no Rio Pinheiros, de São Paulo. Ele fez 150 esculturas em caiaques coloridos e tripulados por manequins que flutuaram sobre as águas poluídas do Rio Pinheiros, em São Paulo. Então, ele pegou esses caiaques, né, esses barquinhos pequenos, e colocou manequins que nem tem em lojas. Nesses manequins, ele colocou tripulando essas embarcações. Então, tinha caiaque só com uma pessoa, tinha caiaque com 2 pessoas, e ele deixou no Rio Pinheiros para que as pessoas percebessem ali. Então, tinha caiaques com pessoas pescando, outras passeando. Para que ele fez isso?
para retomar, né? Porque esse rio um dia foi para nadar, foi para navegar, passear, né? Ele não foi sempre poluído. Então, pensar o que estamos fazendo no planeta. Então, ele trouxe esse olhar para a poluição e não tinha quem não percebesse. Quem passava por ali via aqueles caiaques com os manequins e causava essa estranheza, né? O pensar, será que a pessoa está nessa água poluída ali, né? Porque de longe nem pareciam bonecos. Então, ele mexeu com o cotidiano, com o dia a dia das pessoas. E dessa exposição, depois ele vai criar uma outra intervenção artística muito maior. Porque o que aconteceu? Essa exposição dos caiaques, quando choveu, ficou tudo embolado e prensado pelo lixo. Então, quando ele viu a obra dele, né, toda prensada com lixo, garrafa PET, enfim, ele teve ideia de fazer outra obra também, maior ainda, para fazer as pessoas perceberem, né, e cuidar do nosso planeta. Então, ele pegou garrafas PET gigantes e colocou na margem do rio Tietê. Né? Então, cada um que passava via aquelas garrafas PET gigantes coloridas, né? Então não tinha como ninguém passar despercebido por elas, para falar sobre a questão da poluição e do cuidado com o planeta. E, inclusive, também, esse trabalho dos caiaques não produziu lixo nenhum. Porque o que ele fez? Né? Ele levou alunos para passear ali por esse rio e ver as obras de pertinho. E todo esse material desses caiaques, desses manequins, depois ele desenvolveu mochilas e doou para os alunos que foram visitar a exposição. Então, não gerou lixo, não gerou poluição. Foi um trabalho super consciente, né, e ecologicamente correto, né, muito legal para o nosso planeta. Agora, número 2. Vamos lá? Estão preparados? O que deseja a intervenção artística? Letra A, interferir no cotidiano dos indivíduos, levar a refletir. Ou letra B, somente incomodar e mais nada. Será que é causar incômodo? Letra C, mostrar que a arte é apenas para pessoas elitizadas, da classe alta, enfim. Será que é isso? Será que a arte é só para uma elite? Então, pense um pouquinho e daqui a pouco a prof volta. Vamos então descobrir a alternativa correta? Então, o que deseja a intervenção artística? Então, letra A, interferir no cotidiano dos indivíduos, levar a refletir. Né? A intervenção, ela quer mexer, né? Ela quer fazer com que as pessoas pensem, incomodar, mas um incômodo que leve a pensar, né? Que gere um pensar de forma crítica. Como a gente viu na arte do Paulo Brusque, né? Que a fita
parou o trânsito e fez as pessoas ficarem incomodadas, o que está acontecendo, para que isso? Né? E assim, dessa forma, né, com esse incômodo, ele levou as pessoas a pensarem, né, nas questões políticas que envolviam ali a ponte. Então, é através disso levar a pensar e criticar mesmo, e pensar em soluções, né? Não deixar as coisas simplesmente acontecerem, mas perceber que elas estão acontecendo. Então, vimos nesta aula. Hoje falamos da arte da instalação e da intervenção artística e apreciamos a criação de Marcelo Duchamp, Paulo Brusque, Eduardo Sury e do grupo Desvio Coletivo. Né? Então a gente viu a obra de vários artistas, né, do Marcelo Duchamp, né, com todo aquele emaranhado de fios, né, da instalação que ocupa um espaço que pode ter mídia, né, questão de luzes, sons presente, que é uma arte efêmera que vai acontecer num momento único, mas que pode ser desmontada e levado para outro local também, né? Ou não, se o artista falar é só uma instalação, não vai existir mais, o artista que vai decidir o tempo dessa obra, né? Quantas vezes ela vai se repetir ou se ela não vai se repetir, né? A gente viu o grupo, né, Desvio Coletivo com a obra, né, os cegos, né, as pessoas vendadas com roupas de executivos, cheios de barro, caminhando pela rua, né, então causando todo esse incômodo, essa estranheza, para quê? Para falar sobre, né, os nossos valores, o que é importante, né? Se nós não devemos parar, pensar, olhar mais uns para os outros, para a nossa família, ou se essa correria frenética de trabalho, de hora extra, enfim, né? De valorizar os profissionais, né? Temos que valorizar cada profissional, cada um é muito importante na sociedade. Então traz todos esses questionamentos. A gente viu a obra do Paulo Brusque, né, da faixa que parou o trânsito. A gente viu a obra também do Eduardo Sury, né, dos caiaques que estavam ali tripulando o rio, né, com os manequins tripulando ali o caiaque no rio. Para quê? Para falar sobre poluição, para falar sobre cuidado com a natureza. E ele tem várias obras sempre envolvendo essa temática, trabalhando na questão da consciência ambiental, né? Nós somos responsáveis pelo planeta, então devemos olhar para ele com carinho, que nós precisamos dele, né? Então a intervenção artística vai ter toda essa questão de interferir, mexer com o dia a dia das pessoas, fazer as pessoas sair do seu lugar comum, né? E pensar, refletir sobre o que está acontecendo. Então são diversas possibilidades, sempre acontecem em espaços públicos, parques, né, rios, como a gente viu, ponte, como a gente viu a obra do Paulo Brusque. Então são lugares públicos que as pessoas estão passando e essas intervenções, né, vão interferir, mexer com o cotidiano das pessoas. Espero que vocês tenham aproveitado, né, entendido aí o que são as instalações artísticas, o que são intervenções artísticas. E até uma breve, né, até uma próxima aula, quem sabe a Prof. Rutiné esteja aqui com vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Valeu, Lucas! Tchau!